Sim Podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Está no ar a temporada 2026 do Sim Podcast, o seu podcast de negócios que está chegando cheio de novidades para vocês nesse ano de 2026 e vem muita coisa que a gente vai contar para vocês ao longo desse e dos próximos episódios. Fiquem ligados e uma coisa não vai mudar, a gente continua trazendo conteúdo relevante para você, empresário, você empreendedor, que precisa alavancar os seus negócios, precisa de insights práticos, precisa extrair informações e tomar decisões de forma mais assertiva. A gente segue trazendo grandes nomes, grandes empresários, grandes lideranças que vão te trazer aqui, muitas vezes, ferramentas e o conhecimento para você alavancar o seu negócio, crescer, não tomar decisões erradas que podem atrasar o teu crescimento nesse ano de 2026. E o episódio de hoje de abertura, você que está aí cheio de incertezas em relação a esse ano, a nossa missão hoje é trazer um pouco mais de clareza com esses convidados, onde a gente vai falar sobre as projeções para esse ano de 2026, principalmente no que diz respeito ao cenário de marketing, cenário de publicidade. E eu estou com duas autoridades aqui que vão bater um papo com a gente. Eles dois que estão à frente de dois grandes veículos de comunicação aqui, não só no nosso estado, mas né, no Nordeste, no Brasil como um todo, tem uma relevância absurda. O nosso primeiro convidado, ele que tem mestrado em administração de empresas, especialização em comunicação social e MBA em marketing. Ele é professor da pós-graduação para áreas de governança corporativa, marketing, gestão e negócio e atualmente é diretor-geral do Grupo Cidade de Comunicação. Eu estou aqui com ninguém menos que Edson Ferreira. Seja bem-vindo, Edson. Que alegria, Lucas, um momento muito especial em estar aqui com vocês, com a sua audiência e também com esse querido. Posso cumprimentá-lo? Claro, com toda certeza. Ele já Esse sabe, é o para o querido. pessoal que está assistindo a gente já viu aqui. Eu nos precipitei, já mostra as veias o primeiro recado. A gente não pode esperar muito, não. Tem que ser intencional logo, logo, né? Muito bom. E eu estou com ele aqui também, que é diretor comercial e de marketing na Sobral Gráfica, é fundador do nosso meio, presidente do Sindigráfica, que é o Sindicato de Indústrias de Gráfica do Estado do Ceará, especialista em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral e certificado no programa de desenvolvimento de conselheiros também pela Fundação Dom Cabral, uma das maiores autoridades e uma das figuras mais queridas do nosso meio de marketing publicitário e de comunicação no nosso estado. Seja bem-vindo, Fernando Hélio. Muito obrigado, Lucas. É uma honra imensa. Eu quero dizer para quem vai nos assistir que a minha diferença para eles é que eu vim assistir essa aula aqui ao vivo, viu? Eles vão assistir online. Uma honra. Muito bom, gente. Pessoal, antes da gente começar com o nosso conteúdo de projeções, a gente tem uma pergunta que é a pergunta que dá nome a esse podcast. Tá? O nome do podcast é Aí Sim, e a minha pergunta é, Edson, qual foi o grande momento aí sim do Edson dentro dessa caminhada dele no Grupo Cidade de Comunicação? Olha, excelente pergunta, e aí sim eu tenho que responder de maneira muito precisa. E eu posso dizer que foi entender o momento certo da mudança, porque as mudanças, cada vez mais, a gente entende que elas são, além de serem cíclicas, elas acontecem de maneira muito rápida. E se você perder esse time, você perde a história. Então, a minha trajetória no Grupo Cidade de Comunicação, que já vou próximos dos 10 anos, veja só, eu já estou há mais de 30 anos na indústria da comunicação. Sim. E sobreviver nesse cenário, Fernando, Lucas, complexo que nós vivemos, então o aí sim, ele não existe uma só resposta, são muitas respostas que acontecem no dia a dia e que nós devemos estar atentos. Boa. E aí, Fernando, você toca dois negócios aí com muito brilhantismo. Qual foi o grande momento aí sim nessa sua carreira empresarial? Amigo, eu acho que eu tive muitos momentos aí sim, né? E sou muito grato a Deus e ao mercado, aos parceiros por isso. Mas tem alguns que eu posso citar. Eu acho que na Sobral
quando a gente conseguiu enxergar as mudanças que aconteceram, e dentre tantas, a gente tem alguns mais marcantes, né, desde que a gente mudou de formulários, de blocos para materiais promocionais, e de materiais promocionais para embalagens, e hoje é o nosso principal foco. Então eu acho que esse foi um dos momentos, aí sim, a gente decidir focar em embalagem, é o nosso foco hoje, continuará sendo por muito tempo, assim como colocar as pessoas certas para nos ajudar com isso. No nosso meio, eu digo com muita tranquilidade que foi quando a gente resolveu dar o passo e fazer a coisa acontecer. O nosso meio tem momentos aí sim, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, é um organismo literalmente vivo. Sim. Então, se eu pudesse elencar um, seria a provocação que eu fiz a Tamires e que ela me deu um sim para realmente tocar esse negócio junto comigo, e de lá para cá a gente vem conseguindo juntos criar e fazer acontecer muitos momentos, aí sim, junto ao mercado. Bacana. Gente, para o pessoal que não conhece, ou não tem noção do tamanho dos negócios que estão aqui envolvidos, Edson, fala para o pessoal aí alguns números do Grupo Cidade hoje, como é que ele chega para esse ano de 2026 em termos de presença de mercado? Olha, muito interessante, né, e vamos falar um pouco também hoje, acredito, sobre a mídia tradicional. Sim. Na verdade, quando a gente fala mídia tradicional, não entenda algo que seja obsoleto ou ultrapassado. Porque Show. tem-se uma ideia de que a mídia tradicional, outrora, Fernando, chamada de mídia offline, nem se usa mais essa expressão online ou offline. Mas o Grupo Cidade é um grupo que está rumo aos seus 50 anos, Lucas. Então nós já falamos aí, estamos falando de uma trajetória de quase 5 décadas. Eu e o Fernando temos formação na área de governança, de conselho em empresas familiares. E pasmem, Lucas, somente 30% das empresas sobrevivem para a passagem da primeira para a segunda geração. E para a terceira geração, somente 5%. Então a gente está falando de um impacto muito grande dentro das empresas hoje no Brasil. E mais, quando eu trago o Grupo Cidade, que está na sua segunda geração e rumo aos seus 50 anos, eu mostro solidez. Eu mostro transparência, equidade, governança, accountability. Então é isso que reza a nossa boa governança. Então, falar do grupo, na verdade, o grande motor de comunicação ainda do Grupo Cidade é a TV. A TV, por incrível que pareça, no Brasil, o consumo diário, Lucas, aqui no estado do Ceará, dados Ibope, é de 5 horas e 40 minutos. Aí você pode dizer, ué, que interessante, mas eu não assisto mais tanta TV. Engano. Na verdade, a gente consome TV de maneira completamente diferente. E a gente depois pode conversar um pouco mais sobre isso, mas respondendo de maneira direta a tua pergunta, o grupo hoje é composto da TV Cidade, somos afiliados à Record há quase 30 anos, e nós também temos 9 emissoras de rádio. Olha só, Sim. 9 emissoras de rádio, tendo 2 delas são web. Nós temos a Rádio Fátima FM, que é um projeto lançado em maio do ano passado, Lindo projeto. um lindo projeto. Temos também a Rádio Vintage FM, que foi uma das primeiras rádios no Brasil que utiliza recursos com 100% de inteligência artificial. E aí já começamos a entrar noutra esfera, experimento dentro das organizações. Uhum. E aí, juntando tudo isso, óbvio que nós transitamos nas esteiras e plataformas digitais. Nós não podemos ficar fora. Nós não podemos olhar para a internet e dizer, isso aí vai me pegar. Não, eu tenho que estar junto, entendendo de que maneira Perfeito. ela amplifica a minha voz. Então, juntando TV, rádios e também temos um portal de notícias, que é o portal GC+. E juntando tudo isso, nós temos um grande complexo, um dos maiores do Brasil e do Nordeste. Esse é o Grupo Cidade de Comunicação, ao qual eu tenho muita honra em fazer parte de liderar. Bacana. E aí, Fernando? Bom, Nosso meio, Gráfica Sobral, quais são, para quem não conhece esse ecossistema do Fernando e da Tamires, que não esteve presente, inclusive
Um abraço, Tamires. Mas apresenta para o pessoal um pouco desse ecossistema. Antes de apresentar, eu vou pegar gancho no que nosso professor falou. Quando você fala de empresas familiares, realmente é um negócio muito admirável. E aqui no Ceará a gente tem algumas das que mais duram, das que Sim. mais conseguem se prosperar no mercado. Temos o orgulho de ter a empresa familiar em atividade mais antiga do Brasil, Exato. reconhecidamente certificada, Grupo Teles, Grupo está Teles. completando 180 anos esse ano. Sim. E se a gente sair listando aqui, eu acho que a gente passa 3, 4, 5 horas aqui. É. Então, eu vou citar Grupo Teles e represento assim todas as outras empresas familiares que também vêm fazendo história e vêm conseguindo entregar um resultado consistente, né? Vou pegar aqui um outro gancho seu, quando você fala de mídia tradicional, como é que você pode dizer que um negócio não dá certo e ele chegando aí há 50 anos, 50 anos. né? Como é que você pode dizer, a TV não dá certo, rádio não dá certo, né? Tá aqui um negócio chegando a 50 anos, como é que você pode dizer que papel não dá mais certo? Pressa não dá certo. Quando você pega, e eu sempre digo isso nas conversas que eu tenho, né? Se a gente pegar esse bichinho aqui e sair rolando e aparecer uma promoção aqui, qual iPhone mais novo? É o 17, né, hoje? Sim. 17. Apareceu aqui o iPhone 17 a R$ 500, basta você botar o número do seu cartão de crédito e você recebe em casa. Você não bota, se você vê aqui. Mas se você pegar um encarte, aí vou usar aqui o exemplo da eBite, grande rede de lojas nossa, sobralense também, e tiver lá escrito que um iPhone 17 custa R$ 500, encarte impresso, você bota ele debaixo do braço e vai lá na eBite com certeza que vai conseguir comprar. O que é que isso quer dizer? Que o impresso tem uma credibilidade que ninguém contesta, inabalável e incontestável. Perfeito. Como é que você pode dizer que um negócio desse também não vai dar certo? Isso. Então, assim, pegando o gancho aí das mídias tradicionais, como você disse, tradicional remete a algo antigo, né, na nossa mente, mas eu digo que tradicional é uma coisa que tem poder, que conseguiu perdurar e que consegue ainda hoje ter sucesso e que está aí no mundo, o impresso está no mundo há tantos e tantos anos. TV, eu acho que até brinco dizendo que parece o efeito Highlander, né? TV. Tem quanto tempo que dizem que vai acabar o rádio e a TV, pelo amor de Deus? Isso é muito tempo e vem errando, dando com a cara na parede, que não acaba. Né? Pelo contrário, a TV agora está chegando num momento que nunca teve de reinvenção e de entrega, de conexão com quem. Então, assim, enfim, o assunto não é esse, a sua pergunta não é essa, estou só pegando o gancho do que você falou. A gente vai falar sobre isso, sobre a TV Sim. 3.0. Exato. Tem acontecido Interessante. muita coisa interessante relacionada a isso, uma TV totalmente conectada, Exato. mas trazendo para os números, o nosso meio ele é um veículo de comunicação nichado, né, e é um veículo que tem os outros veículos bem próximos dele. Pra você ter noção, Edson é afiliado da Record, aqui no Ceará, um dos principais patrocinadores do nosso meio em Brasília, desde o nosso dia 1 em Brasília, é a Record. É a Record Brasil. É um dos principais parceiros e patrocinadores do nosso meio. Então, o nosso meio tem todo esse ecossistema em torno dele, né? Os números do nosso meio, quando me perguntam, eu digo que não são números, né? Os números do nosso meio são entregas, e o que eu costumo dizer para quem me pergunta o que é que a gente faz de melhor é conversar diariamente com quem forma opinião e toma decisão nas 2 regionais que a gente atua. Então, nós conversamos com formadores de opinião e tomadores de decisão do Nordeste e do Distrito Federal. Perfeito. E com isso a gente vai levando as marcas, Record é uma delas e tantas outras, junto da gente. Excelente, cara. E então a gente está falando aqui de atuações do tradicional. Quando a gente fala desse mercado de presença tradicional e quando a gente conversa com os empresários, uma sensação que dá através da 2P Treinamentos, né? A gente passa por muitas empresas. E conversando com os empresários, quando a gente atua, seja no desenvolvimento da liderança, seja no desenvolvimento de estratégia comercial, quando a gente vai trabalhar principalmente a estratégia, o olhar dos caras, primeira coisa que a gente senta é uma tendência natural, que eu costumo chamar de miopia digital. Por que miopia digital? Porque hoje pela manhã eu tive uma reunião onde o direcionamento que estava sendo dado dentro da empresa é um único canal via tráfego, Google Ads, Meta Ads. Então o cara ele só enxerga isso, sendo que o que é que ele faz? A venda dele é venda para outras empresas. Eu disse: "Rapaz, a gente trabalha, a gente faz um estudo e a gente apresenta para ele 19 possibilidades de canais de tração, onde a gente monta uma estratégia e essa estratégia ela mescla
canais tradicionais, canais digitais, e a gente desenha algo onde ele vai ter uma penetração e uma visibilidade, onde essas ações elas se somam. Convergir. Exatamente. Então, quando você tem uma estratégia que ela é míope, essa estratégia por si só, ela vai perder força, você vai ter que desembolsar mais dinheiro, porque você não tem a validação, não tem o impacto. Uma das coisas em relação à estratégia da venda B2B é, por exemplo, um das primeiras coisas que ele precisa pensar é a autoridade do negócio dele diante, do mercado. E aí uma das primeiras orientações é: você tem uma assessoria de imprensa? Que vai te validar, vai te colocar aí um canal de comunicação que está há 50 anos no mercado e que já está que vai te validar, ou que tu tem uma coluna, um artigo publicado num veículo também que já está validado e que sai em todo o Nordeste e no Distrito Federal. Então, quando você tem ali uma assessoria de imprensa que às vezes não tem nada a ver com o tráfego que tu está fazendo, mas o cara só pensa em geração de lead, geração de lead, geração de lead, ele não consegue enxergar isso. Como é que vocês veem hoje? E a gente está abrindo o ano de 2026. Dentro desse ano de 2026, a gente tem uma linha que é as estratégias que as empresas precisam seguir, onde a gente tem muito risco, né, num ano de calendário apertado, alta de impostos, uma reforma tributária, temos Copa do Mundo, eleição e tomadores de decisão cada vez mais retraídos. Nesse desenho de estratégia, por exemplo, de gerar essa visibilidade, se o Fernando, inclusive, quiser tratar sobre como ele pensou isso internamente lá dentro do negócio, mas como é que o Edson enxerga isso dentro dos negócios? Imagino que nossa audiência é aconselhada por você, e que conselho você daria dentro desse caminho aí para 2026, e Fernando também. Olha, Lucas, falar sobre 2026, eu primeiro tive que começar a pensar nesse ano já no ano passado. Sim, Então, nada pode ser feito de maneira precipitada ou sem qualquer tipo de planejamento. O que é que eu quero dizer com isso? Cada vez mais, quando a gente olha para frente, eu sou de uma época que a universidade ensinava um planejamento, Fernando, não sei se você viveu isso, onde você fazia um planejamento estratégico voltado para quase 5 anos. Às vezes mais. 5 anos, né, você sentava, reunia o time e discutia um planejamento para os próximos 5 anos. Hoje, isso é quase que um suicídio empresarial. Então, embora eu tenha pensado nas estratégias, e vou revelá-las aqui, nas estratégias que o grupo vai seguir para esse ano, mas são ciclos curtos. A gente não pode estar pensando somente daqui a 5 ou 10 anos. Óbvio que os horizontes de transformação sempre estão no radar. Mas é indiscutível, Lucas, que a gente não deixe de olhar para o cliente. Mas o cliente que eu falo nesse primeiro momento é o cliente interno, é o colaborador. Quando a gente fala em gente, cultura e gestão, antes de produzir, eu tenho que entender quem está produzindo. Então nós temos aproximadamente 300 colaboradores e cada vez mais nós estamos pensando, e dentro da nossa estratégia, a gente tem trabalhado de maneira sistemática essas pessoas. Contratamos recentemente, agora no final do ano, uma gerente de gente e cultura. Olha só, exatamente para começar a trabalhar indicadores de desenvolvimento e programas de desenvolvimento individual, no sentido que tenha longevidade, que eu tenha retenção de talentos dentro da empresa. Então, olha só, estratégia, gente. Segunda estratégia, óbvio que eu tenho que olhar para o índice de satisfação do meu cliente. O caixa é rei, quando se diz, e quem gera esse caixa é o meu cliente, é o meu anunciante. E o meu anunciante hoje, ele é multiplataforma, Lucas. Ele é um cliente que não anuncia apenas em um meio, como você mesmo acabou dizendo, dentro de um planejamento, as esteiras de soluções, elas são múltiplas, perfeito. ok? Então, eu falo primeiro do meu colaborador,
dessas pessoas que são cruciais, eu falo da satisfação do nosso cliente externo e falo do fluxo de caixa. Então, são indicadores e direcionadores estratégicos que nós temos que trabalhar. E mais, esses indicadores eles devem ser rotineiramente revisitados. Perfeito. Isso não quer dizer que prego, não é prego, Ponto Batido, né, ponto virado. não funciona. Isso é da década de 70 que se dizia isso. Então, esses ciclos são rotineiramente revisitados, discutidos e avaliados. Então, o planejamento que nós temos para 2026 são planejamentos de curto, médio e longo prazo. Temos projetos que experimentamos, onde eu tenho o cash burn, eu posso queimar, fazer um investimento sem ter uma resposta financeira muito rápida, mas outros eu tenho que ter um pouco mais de cautela. Então, o olhar para 2026, onde a comunicação, por incrível que pareça, ela vem crescendo, os investimentos publicitários, e muito, se não me falha a memória, me corrija, Fernando, o crescimento de 2025 foi de 9%, Foi. né, o crescimento. Muito acima de muitos outros crescimentos que tiveram no E mercado. as projeções de crescimento do Grupo Cidade de Comunicação para esse ano superam 2 dígitos. Mas como nós vamos fazer isso é um outro desafio, que daqui a pouco eu posso dizer quais são algumas trilhas que a gente pode estará trabalhando para 2026. Eu vou Excelente. continuar pegando carona aqui no Edson, porque tô gostando e tá dando certo, viu? Se eu não erro, né, professor? Edson falou de contratação de uma gerente de gente e cultura. Eu não falo nem gente É. e gestão, Gente falo cultura. gente e cultura. Eu recentemente conheci um cara que já virou um grande amigo e teve no evento do nosso meio, que é diretor de gente, gestão e cultura lá do Grupo Alto Cearense, chama Breno. Você tem que trazer esse cara aqui, ele tem muito que compartilhar. Nossa. Eu dificilmente vejo gestores de gente, gestão e cultura falando de uma forma tão ligada a fazer gestão das pessoas e da cultura para a obtenção de resultado, como eu vi aquele cara fazer isso. E isso me despertou, e eu saí, eu que pouco entendo de RH, saí comentando que isso é o novo, é o futuro, tem que ir por aí. É você fazer gestão dos colaboradores e das pessoas de uma forma que tudo aquilo vá convergir para a melhoria do resultado da companhia. Perfeito. É. O Breno novo RH estratégico. Breno deve ter muita gente fazendo isso. Eu conheço excelentes profissionais de RH, Sim. que também fazem isso, mas eu escutei do Breno como um palestrante e fiquei encantado com aquilo, certo? Pegando aqui um segundo gancho do Edson, quando você fala de geração de riqueza, de caixa é rei. Eu lembro de um professor que eu tive na Fundação do Cabral, acho que você também teve, chama Vincent. Ele é um belga, fala português melhor do que nós três aqui juntos, mora aqui há muito tempo. Você só sabe que ele é belga porque ele fala que é belga. E ele disse uma frase que geralmente, a princípio, deixa todo mundo de boca aberta e às vezes até assustado, querendo criticar, mas que tem muito sentido. Ele disse: Deus me livre de empresa pobre. A turma tomou um susto na hora que ele falou isso, e ele saiu explicando: é na empresa rica que você consegue investir em gente, investir em equipamento, desenvolver pessoas, desenvolver o mercado, e ele diz isso muito claramente: Deus me livre de empresa pobre. Porque a empresa pobre não consegue, está preocupada em pagar boleto, não está preocupada, não está sobrando, não está com recurso suficiente para conseguir investir em pessoas, investir em novos equipamentos e por aí vai. Isso faz muito sentido. E o terceiro ponto que eu também quero pegar carona aqui do Edson é quando você fala de você ter uma visão de médio e de longo prazo, e aí nossa amiga Andréa Nogueira da M Dias fala muito isso, e na hora que você falou, me fez lembrar dela, ela disse: quando eu vou fazer um planejamento da M Dias junto com a liderança, a gente sempre fala, e é uma fala dela, né? A gente sempre fala em farol baixo, farol alto. A gente tem que olhar para o que está acontecendo agora e fazer o resultado acontecer, fazer as coisas darem certo agora, mas sempre também com farol alto, olhando para o futuro e como é que a gente vai conseguir fazer com que o que a gente está fazendo agora continue dando resultado, dando fruto, gerando prosperidade no futuro. Então ela usa esse termo, farol baixo, farol alto, que eu gosto pra caramba. Muito boa. E fechando a sua pergunta, quando você pergunta o que a gente acha, qual o conselho que a gente daria para a turma em 2026, primeiro eu acho que não existe uma fórmula, uma receita de bolo pronta para ninguém.
nem por segmento, não, e cada um tem a sua particularidade. Eu só gosto de dizer que a gente precisa ter cuidado e precisa, principalmente quando vai falar de comunicação, de publicidade, de marketing, saber que nós não somos obrigados a fazer tudo. A turma vê o cara da Cimed que tem muito sucesso, dando a cara a tapa lá no negócio dele, e pensa que todo dono de empresa tem que botar a cara à mostra também. Não, certo? Não é todo mundo que tem que fazer aquilo. Aí você vê todo mundo investindo. Dia desse estava todo mundo investindo, dia desse mesmo, faz pouco tempo, no metaverso. E estava todo mundo pensando que tinha que investir no metaverso e não deu em nada aquele negócio até agora. Então você vê todo mundo investindo. Então, eu acho que você tem que olhar para as suas particularidades e ter a consciência de que você não é obrigado, nem precisa e nem deve fazer tudo que todo mundo está fazendo. Olhe para o seu negócio, entenda o que é que seu negócio precisa. Se seu negócio precisa de mais digital, vá para o digital com mais força, né? Mas isso não quer dizer que você precisa estar em todas as redes sociais. Muitas vezes o seu cliente está só no Instagram ou está só no LinkedIn. Se tiver nos dois, vá por dois. E Mas se a não, tua capacidade de investimento em marketing não permite fazer bem feito as exato. duas, não adianta fazer de qualquer jeito em todo lugar, né? Então, acho que o conselho, de forma muito resumida, é você procurar, assim, eu acho que nós nunca precisamos, tanto como a gente está precisando agora, olhar para o simples e para o básico bem feito. Pode parecer um clichê, mas não é, é o que os negócios estão precisando. Todo mundo querendo atirar para todo lado, todo mundo querendo fazer tudo e quase todo mundo conseguindo fazer nada. Então tem que ter esse cuidado, eu acho que a gente tem que ir para a simplicidade, porque realmente importa para a gente, né? É. Quando a gente vai para o cenário comercial, cenário de vendas, isso conecta com a primeira lição que eu passo pros meus clientes, né. O cara diz: "Lucas, o que é que eu faço para encantar o meu cliente?" Eu disse: "Cara, antes de você buscar surpreender o seu cliente com o extraordinário, faça bem feito o ordinário", né. O ordinário está sendo bem feito? Você entrega no prazo que você promete, você consegue, você diz que vai falar com o cara na segunda e você fala com ele na segunda, você diz que vai entregar e entrega, você dá um atendimento de qualidade para esse cara, a equipe está treinada, você falou lá, né, do pessoal do interno, né? Muitas vezes o pessoal tem essa máxima de dizer que o cliente é em primeiro lugar. Eu sempre abro um parênteses bem grande, o interno, né? O cliente interno primeiro, porque é o teu cliente interno que vai cuidar do externo. Então, sou suspeito para falar, porque a minha empresa é uma empresa de treinamento corporativo e a gente faz exatamente esse desenvolvimento Me dessas, permite ele cortar. Isso que você acabou de falar, certo? Se a turma fizer isso aí, essas coisinhas que você acabou de falar, prometer entregar no prazo, entregar, prometer ligar segundo, ligar, isso aí é 80% ou mais do negócio, certo? Esse encantamento que o mercado tem inventado hoje em dia, são os 20%. 80% é isso aí que você falou, certo? Se fizer isso daí, acaba já tá com 80% resolvido. né? E o que falta muitas vezes, Fernando, é o danado do processo, né? O danado do processo que falta, porque o cara não tem nada escrito. Tá tudo na cabeça do dono, tá tudo na cabeça do gerente, tá na cabeça do melhor vendedor, e de quando você tá tudo na cabeça do teu melhor funcionário, do teu melhor gerente ou do dono, você não tem nada, porque na ausência daquilo dali, o que não está escrito não existe, né. Então, ter esses processos claros, isso muito bem desenhado Claros e corretos. sim, Porque uma coisa, se me permite, claro. Lucas, contribuir, né, porque eu fico inquieto quando, na verdade, porque isso afeta todas as organizações. E é algo que nós estamos investindo muito, através do Michael Dias, que é nosso diretor de desenvolvimento organizacional, é exatamente no mapeamento desses processos. Sério. Mas não apenas no mapear, é necessário que esse mapeamento ele seja preciso. E melhor do que isso, lá na frente eu tenho, está correto? Onde podemos melhorar isso? E se você me permite também, Lucas, quando você fala em capacitação, sua empresa que é de treinamento, talvez as maiores despesas, eu vou falar despesas mesmo, porque não vou com aquela história de investimento, não. Foi o que nós fizemos em capacitação lá dentro da empresa. Então, capacitação lá ela é muito contínua, é necessária. Contratamos consultorias, contratamos profissionais especializados em processo, contratamos o professor Facundo Barbosa, uma das referências em projetos, gerenciamento de processos. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Tivemos a Gomes de Matos, nosso parceiro. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso?
sem treinamento, Lucas, sem capacitação, não adianta nem planejar, não adianta nem colocar no slide. É melhor recuar e, e fazer e cumprir uma outra etapa básica. Boa. Gente, vamos pensar o marketing do pequeno e do médio empresário para esse ano. Tá? A gente tem um ano que o pessoal já está se preparando para esse calendário com antecedência e a gente vê gente segurando investimento agora para ver como é que as coisas vão se comportar. Como é que vocês enxergam esse cenário? Quais são os canais, os caminhos que vocês acham que vão funcionar nesse ano de 2026 para o empresário aparecer, para ele realmente ganhar essa visibilidade e ele ser o mais estratégico nessa disputa que a gente está vivendo esse ano, que é a disputa da atenção, né? Então a atenção nesse ano vai estar muito dividida. Então como é que o empresário faz para o negócio dele receber a atenção no meio dessa disputa que a gente vai ter nesse ano? Você quer começar, Bruno? Você que manda, eu tô pegando carona em você, você quer pagar carona em mim agora? Pô. Eu vou responder muito rapidamente, tá, Lucas? Assim, o que é que eu acho? De novo, você não precisa fazer tudo. Hoje em dia, todo mundo pensa que fazer marketing, toda empresa pensa que precisa ter seu podcast próprio. Muitas vezes não precisa, na grande maioria das vezes não precisa. Sim. No lugar dele fazer um podcast próprio para ele pode pegar carona num podcast que já acontece. Nós estamos aqui com você, eu vi marca da Demicon e alguns outros aqui. Você pode pegar carona e ancorar, né, a sua marca num negócio que já funciona. Não é obrigado você despender de tempo e de dinheiro, de recurso para fazer o seu próprio, porque, de novo, não precisa, as pessoas não têm condição de consumir o tanto de conteúdo que está sendo produzido hoje. Não tem, ninguém consegue consumir tudo que está sendo produzido no mundo hoje. Então, eu acho que isso é que gerou essa disputa tão grande por atenção, Perfeito. né? Então, isso vai aumentar, porque tem muito mais conteúdo sendo produzido, seja pelas pessoas ou seja pela inteligência artificial, né? Eu acho, de novo, a gente está num período muito crítico, talvez o mais crítico para a grande maioria dos negócios pequenos e médios, como você pediu para a gente se ater a eles, que eles já viveram até agora. Reformas acontecendo, reformas que já aconteceram e já estão sendo colocadas em prática desde o dia 1 de 2026, certo? E tantas outras coisas, eleição, certo? Então, o empresário precisa olhar para isso, seja pequeno, médio ou grande. Sim. Como é que você consegue olhar para tudo isso, adaptar o seu o seu regime, o seu faturamento para essas reformas que já aconteceram e para as que ainda vão acontecer, se você também tiver que estar preocupado em estar metido em tudo que é tipo de coisa que você acha que tem que estar metido, entendeu? Então, de novo, me desculpe se eu estou sendo redundante, faça no marketing ou em qualquer outro setor da sua empresa o básico bem feito, o que precisa ser feito, porque o próprio empresário, além dele estar disputando a atenção do mercado para olhar para a empresa, para o negócio dele, a atenção dele está extremamente disputada, porque ele precisa estar atento ao cliente que entra na loja, precisa estar atento à reforma que está acontecendo, precisa estar atento. Então a atenção dele também tá disputada. Perfeito. E pode ser que apareça um super-humano por aí, mas as pessoas que eu conheço não conseguem dar conta disso tudo, não, certo? Então eu acho que este ano, mais do que qualquer outro, o nosso país está num momento crítico. Quando eu falo crítico, não é ruim, não. É crítico de realmente merecer atenção. A gente precisa fazer o que precisa ser feito. Não estou dizendo para fazer pouco, só estou dizendo para não fazer o que não precisa ser feito. Faça só o que precisa ser feito e coloque sua atenção nesses outros pontos que também são muito importantes e que também vão dizer se a gente vai estar aqui ou não daqui a 2 ou 3 anos. Muita gente some porque não conseguiu se adaptar a uma simples reforma tributária. Some, acaba, quebra. Então precisa colocar atenção nisso também, né? Perfeito. O Lucas, eu tenho um amigo empresário que uma vez eu perguntei para ele como é que ele estava vislumbrando o cenário no Brasil. Ele disse: rapaz, Edson, eu estou dormindo igual uma criança, com um bebê, com um bebê. Eu acordo 7 vezes durante a noite chorando. Eu sei que eu tô falando bem. Eu tô acordando 7 vezes durante choro. Eu dormindo feito. Tá igual o Tomás lá em casa. 9 meses a minha esposa não dorme. Tem gente que dormia 9 da noite, agora às 7 da manhã. Me permita essa pequena brincadeira para mostrar exatamente o grande desafio que o empresariado ele enfrenta e enfrentará.
mas nós estudamos para isso, nós optamos por isso. E o desafio ele precisa ser enfrentado. E aí eu vou dizer uma coisa, você falou de marketing, quais são as escolhas. E eu como professor de marketing, durante muitos anos da Unifor, eu tenho um conceito muito simples, que eu nunca esqueci e sempre transferi esse conceito para os meus alunos. O que é marketing, na verdade? E a resposta que eu dou é muito simples. Marketing é estar atento às tendências de mercado para identificar e produzir rapidamente aquilo que o cliente quer. A palavra que eu grifo é rapidamente. Então, hoje nós vivemos um mundo cada vez mais rápido. Você falou da disputa de tempo, Já atenção. de atenção, né? O quanto que nós somos consumidos pelos nossos devices, nossos smartwatches, enfim, hoje nós somos consumidos e nós temos realmente que ter um controle muito grande. E aí o que eu coloco para você estar nos assistindo, nos ouvindo, é você vai dormir como um bebê, mas tem que acordar como um homem, como uma mulher. E ao acordar, não existe soluções simples. Não existem soluções de final de semana. As soluções elas têm que ser muito bem pensadas. Então, quando eu digo que marketing é estar atento às tendências de mercado, você tem que ler, você tem que estudar. Sente-se em mesas diferentes das quais você está habituado. Converse com pessoas que lhe tragam desconforto cognitivo. Então, essa busca de entendimento de cenários, muitas vezes, ela está fora da empresa. Então se conecte a ambientes empresariais, leia o nosso meio cumpre um papel grandiosíssimo, promovendo encontros, debates, discussões com profissionais, ou seja, se você não estiver inserido dentro desse ambiente, como é que você vai fazer para escolher as alternativas para que a sua empresa esteja cada vez mais em evidência? Então, mais uma vez eu volto, investe em você e para depois investir na sua empresa. Mas se você me permite, eu que trabalho num grupo, como eu disse no início, muito tradicional, e isso me deixa realmente muito lisonjeado. E eu sou de uma época, Lucas, no sentido de que a internet ela foi vendida, e eu vou dizer uma coisa, Lucas e Fernando, não, e para a audiência também, é a primeira vez que eu vou falar isso. Eu acho que foi vendido uma certa, uma falácia, dizendo que a internet seria a performance e que as mídias tradicionais seriam branding, Uhum. né. Eu acho que, pela essa disputa cada vez maior, a credibilidade das mídias, online, elas caíram um pouco, muito mais pela dificuldade de mensuração e de entrega de resultado. Eu vou dizer uma experiência minha. Eu gosto do Instagram, com uma rede social de entretenimento, mas eu tenho uma cautela tremenda em fazer qualquer tipo de pesquisa, senão o algoritmo, se eu pesquisar sobre móvel, só vai aparecer móvel, só vai ser assim, sapato. Então, é aquela coisa, eu não posso nem me demorar numa postagem, porque o algoritmo entende que eu fiquei mais tempo ali, ou Fiquei seja, interessado naquele livro. isso, isso de certa maneira me deixou, eu sou refém de um algoritmo. Então como é que o cliente, ele pode fugir um pouco disso, o empresário, ele fugir um pouco disso e ser mais assertivo? Olha, eu vou dizer uma coisa, eu esses dias eu estava assistindo, o meu filho estava assistindo, um streaming infantil, e ele chegou: "Papai, por favor, assina o pacote que não tem comerciais". E eu fui lá: "Ué, tem comerciais?". Quando eu fui assistir, sem brincadeira, eu vi um comercial de uma bebida alcoólica no streaming infantil. Veja só de que maneira as coisas que não são muito bem planejadas e tampouco sejam direcionadas ao público correto. Então, para não me alongar, a solução não é simples. Não existe solução de final de semana. Existe uma solução onde requer leitura, entendimento, discussões, mas principalmente é necessário que você compreenda essa dinâmica cada vez que exige, eu gosto muito dessa palavra, ambidestria.
A ambidestria de você conseguir trabalhar em vários cenários complexos. Porque o que funciona hoje à tarde, talvez amanhã não tenha a mesma performance, perfeito. Então, dentro de um grupo de comunicação como o nosso, os comerciais de TV, a gente fica monitorando inclusive os resultados. Os celulares hoje, a gente tem, Fernando, como check-out, como endpoint. É. Não é? O celular não é mais só ou apenas a chamada que intitulava-se muito a segunda tela. Hoje ele é o check-out. É o endpoint, é o ponto final, a última milha onde eu procuro encontrar. Então, o empresário, realmente, eu volto para a brincadeira. Tem que ser criança à noite e tudo bem, mas ele tem que ser adulto e começar a entender que esse cenário cada vez vai ficar mais complexo. E aí, talvez você deva fazer essa pergunta, que nós vamos falar sobre inteligência artificial. E a inteligência artificial já está impactando o nosso dia a dia. Se eu falo do algoritmo, o algoritmo nada mais é do que uma fórmula matemática que utiliza inteligência artificial. Deixa eu pegar um gancho no que o Edson falou aqui rapidamente, por favor. Pode parecer um pouco de contradição com o que eu disse agora há pouco, né, para fazer o básico perfeito e etc. Mas quando eu digo isso, não quer dizer que você não tem que estar antenado às tendências, não, tá? E aí a fala do Edson me fez lembrar, eu tive num evento da FSB agora no final do ano, e eles me apresentaram um negócio, para mim foi um negócio muito novo, que a gente precisa tá muito ligado nisso. A FSB fala muito sobre reputação, Reputação. certo? E assim, reputação você não consegue controlar, certo? Mas você consegue, de repente, ter uma certa gerência quando você tem, como o Lucas falou aqui no começo, uma assessoria de comunicação que está trabalhando para construir a sua reputação junto aos grandes veículos, etc. Mas existe uma reputação hoje que a turma precisa, não sei se aprender, mas precisa dar um jeito de conseguir controlar, certo? Porque o mundo mudou, frase mais do que clichê, mas é a grande verdade, mudou e continua mudando toda hora. E hoje em dia as pessoas fazem pesquisa, um chat GPT da vida, certo? Na hora que você escreve lá, que você está pesquisando, me diga quais os principais veículos de comunicação para eu conseguir impactar o público de Fortaleza. Como é que o chat GPT ou qualquer outro instrumento como esse está respondendo? O que é que ele está falando sobre o seu grupo cidade, Isso. certo? Então, assim, existem ferramentas. Já existe estratégia de Exato. SEO para ranquear Exato. melhor as Assim, o que que esse bichinho, vou chamar assim de forma muito simples, estão falando sobre o seu negócio, certo? Você tem que gerenciar isso também, porque é lá que as pessoas estão pesquisando sobre você, Com certeza. né? Não é mais só no Google, faz muito tempo. Então você precisa dar um jeito, então você tem que estar, quando eu digo fazer o básico bem feito, isso daqui hoje em dia é básico, porque todo mundo pesquisa no ChatGPT e em vários outros ferramentas similares. Então, assim, o que que esses negócios, o que que essa inteligência artificial, o que que essas máquinas, esses computadores estão falando sobre o seu negócio? Hoje Está falando o que você gostaria que fosse falado? Se não está, você tem que dar um jeito de contratar empresas que tenham ferramentas para lhe ajudar a fazer com que eles falem o que você gostaria. Senão eles vão contar uma história que não necessariamente é a história que você gostaria que o mercado ouvisse. a gente colocou no ar recentemente as páginas da 2P Treinamentos. Então a gente fez várias páginas, fizemos uma página de palestra, uma página de treinamento, uma página de estruturação comercial e a gente fez a página institucional. Sim. E dentro da página institucional, para ter uma estratégia de SEO, a gente tem o nosso blog. E dentro do blog tem a construção dos artigos. Então eu faço os artigos, só que antes do artigo ir pro blog, ele passa por uma ferramenta. E aí ele vai ler aquela ferramenta onde é a possibilidade de ranqueamento daquele artigo ser encontrado se a pessoa pesquisar pelo tema ao qual o artigo está relacionado. Então vamos dizer que eu estou falando sobre quebra de objeção. E aí eu escrevi todo o meu artigo. E aí eu submeto o meu artigo àquela ferramenta. Aí ele vai me dizer, diz, rapaz, essa tua ferramenta aqui, ele só tem 60% de chance do Google ranquear bem. Você precisa fazer todas essas alterações aqui. Aí eu sei, pego meu texto e ajusto ele para que aquilo ali, que é a tal da estratégia de SEO, né? Então, aí tem uma série de detalhes.
quantidade de vezes que a palavra buscada aparece dentro do texto, tem um percentual mínimo que precisa aparecer. Tem assim, várias estratégias para que você ranqueie melhor. E dentro da ferramenta de inteligência artificial, da mesma forma, você vai ter uma série de caminhos que você trilha, né? O nome que você dá para a imagem que você carrega e atrela junto com o teu artigo, vai fazer diferença dentro desse processo. Então, fica como dica para você que está abrindo um braço digital, que está produzindo conteúdo, que não está fazendo não está tendo esse olhar estratégico para esse movimento, e passa por aquilo que vocês estavam falando. Senta em mesas diferentes e muitas vezes até uma contratação de uma consultoria, de alguém Nunca especializado, sozinho. que vai te dar as informações que vão poder te ajudar. Gente, vamos caminhar aqui para esse movimento de entender. A gente fala muito sobre o que as pessoas devem começar a fazer, né? E, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Aí chega no momento que é aquilo que o Fernando estava falando, você quer fazer, dar conta de tanta coisa que você acaba não dando conta de nada. O que que vocês acham que o empresário, para dar certo nesse ano de 2026, o que é que vocês veem de erros que estão sendo cometidos? E o que é que vocês acham que a turma aí precisa parar de fazer? Porque se eu paro de fazer uma coisa errada, eu abro espaço para uma certa, que eu posso começar a fazer ou uma oportunidade. Mas o que é que vocês acham que quem vai dar certo em 2026 precisa parar de fazer? E aí, Edson? Olha, a sua pergunta é muito boa, mas eu tenho uma opinião diferente da sua, Lucas, se você me permite. Na verdade, os dias atuais exigem de cada um de nós um nível de complexidade muito grande. Quando eu quero dizer isso é que eu hoje tenho que lidar com várias frentes e temas distintos, diversos, múltiplos e que muitas vezes não tem nenhum tipo de convergência. Porque nós somos um grupo com muitas frentes abertas. Nós fazemos muitos experimentos, então é necessário trabalhar essa complexidade. Não estou dizendo que o ser humano tenha condições, sim? Eu não estou dizendo que isso não cause estresse ou fadiga emocional, mas o mundo que nós vivemos hoje, ele exige isso. E às vezes a minha esposa que eu devo muito à força do meu dia a dia, obviamente eu devo a Deus toda a força da minha família, mas ela às vezes pergunta: "Como é que tu aguenta?" Aí eu respondo para ela: "Fernando, eu estudei para isso." Então o empresário, Lucas, mais uma vez eu volto, ele não só tem que estar preparado, mas ele tem que estudar. Então o que eu diria para ele deixar de fazer, se me permite, não sei nem como é que a sua audiência vai ouvir essa palavra, mas é necessário abandonar o medo da experimentação. E e e não só isso, e se errar, tudo bem, corrija. Esses dias eu escutei de um amigo dizendo: "Rapaz, Edson, eu preciso trocar o pneu do avião voando." Olha só o nível de complexidade, de demandas. Não estou dizendo que isso seja fácil, mas num mundo cada vez mais dinâmico, onde nós temos um cenário geopolítico, econômico mundial, o que acontece as guerras que acontecem na Ásia refletem aqui. A fala de uma determinada pessoa na América reflete na nossa economia. Então eu não gosto de falar que nós vivemos um mundo globalizado. Eu falo que nós vivemos um mundo mundializado. É um mundo só. Então, o convite que eu faço aos executivos, aos empresários, não há como eh, deixar o medo dominar. Eu gosto nesses momentos, Fernando, não que eu seja otimista. Veja só, vou responder isso de uma maneira diferente. Eu sempre recorro, Lucas, a Ariano Suassuna, porque o pessimista é um chato, um otimista é um tolo. Bom mesmo é ser um realista esperançoso.
Então eu me considero como executivo de uma empresa, eu sou um realista esperançoso. Eu sei o que está acontecendo, sei das problemáticas, mas eu não posso perder a fé. Eu não posso perder a minha capacidade de olhar lá para frente e dizer: isso tem que dar certo. Não deu certo? Reconfigura. Então, a dica, não nem dica, a palavra que eu coloco é: não deixe o medo lhe dominar. Porque o mundo cada vez mais vai exigir que as pessoas sejam corajosas. Precisa parar de ter medo, né? Ter medo de errar, muito bem. E aí, Fernando, para você, o que que você acha que o empresário... Repete a pergunta para mim. O que você acha que o empresário precisa parar de fazer para dar certo nesse 2026 com o emprego? Lucas tem as perguntas difíceis, viu? Que é isso? Então, Diga isso antes pra gente. Pois é bom que sai para não sair ensaiado, né? A audiência sai daqui. tem que vir registrado, né? Rapaz, pergunta difícil pra caramba pra gente responder, assim, eu concordo com o Edson. Eu vi um vídeo tão bobo, mas tão bacana agora esses dias rolando aqui a tela do celular, pra gente, que tem muita coisa pra gente aprender com a tecnologia, inclusive algumas coisas simples. O cara disse que quando você bota lá no Waze ou no Google Maps, onde quer que seja, uma rota, e você erra, se é pra você ir reto e você dobra à esquerda, o que é que o aplicativo diz pra você? Ele não grita com você, ele não lhe xinga, ele diz só assim, recalculando a rota, né? Então eu acho que, pegando aí mais uma vez, estou fazendo isso desde o começo da nossa gravação, gancho aqui no professor Edson. Vou cobrar os royalties. E eu acho que tem que ter cuidado, mas se por acaso você realmente experimentar e errar, se agunei não, como diz o Matuto, né? Simplesmente recalcula a rota e vai em frente. Muito boa. Eu acho que é o ideal, não grite, não se desespere, faça como o Waze faz, né? Recalcula a rota e... Muito boa. Anota isso. Essa daí foi boa, né? Porque realmente a pessoa muitas vezes chega na situação de angústia, se estressa e agora não deu certo, mas é isso, meu amigo. Calcula. Relaxa. Eu nunca vi dizer que um grito, um estresse resolvesse nada, né? A gente grita, eu também grito, tá? A gente se estressa, mas não resolve, né? Então, É isso. Verdade. Gente, o episódio foi super rico. A gente tem uma limitação de tempo de horário aqui hoje, mas não sei se vocês estão com essa mesma sensação aí, mas a gente passaria horas, né, conversando sobre esse movimento. Quando a gente falou aqui sobre decisões de investimento, de marketing, o Fernando trouxe até um movimento que é dizer assim, muitas vezes você não precisa ter um podcast, mas você pode estar ancorado num podcast. E aqui no podcast, por exemplo, a gente tem 2 parceiros, que um é a Dogville, que você que está assistindo o vídeo está me vendo com uma camisa da Dogville, né, que de caimento, bacana, numa massa. Eu sou um defensor porque elas me ajudam dentro de uma praticidade tremenda, né, e vocês vão ganhar um presente da Dogville, vou deixar aqui. Ufa, obrigado. Opa, tem presente da Dogville para vocês. É extra large, né? Deixa eu só, com certeza, professor. Será que ela só serve quando o cabo é fortão assim ou serve para nortear uma disso? É isso, rapaz. Tem presente da Dogville, obrigado, viu? Obrigado. E a gente também está aqui com a Demicon, que é a nossa parceira, a Demicon Fortaleza, Edson Queiroz. Um abraço, meu amigo Salles, meu amigo Rafael. Que a Demicon Fortaleza Edson Queiroz foi a unidade com o maior, né, número de vendas do Nordeste, primeiro lugar do Nordeste 2025. Então, parabéns, pessoal, a Demicon Fortaleza, Edson Queiroz, que está com a gente aqui. Então, se você está precisando, dentro de um cenário tão incerto desse, de dinheiro, né, um acesso a dinheiro, para você não ter os juros exorbitantes que a gente está enfrentando aí, né, para fazer muitas vezes até um investimento dentro do teu negócio, de frota, o que quer que seja, a Demicon pode te ajudar dentro desse caminho. E se você quer investir num podcast, quer aparecer, né, vincular a tua marca aí num espaço onde tem grandes nomes, como essas 2 figuras que estão aqui com a gente hoje, você pode patrocinar o Aí Sim Podcast também. Manda um direct ou uma mensagem para a gente e a gente conversa sobre essas possibilidades. E, pessoal, reta final do nosso episódio, qual o recado que a gente dá? Final de janeiro, início de fevereiro, esse episódio está indo para o ar, começo de 2026. Os empresários estão nos acompanhando, nos assistindo aí.
que mensagem vocês deixam, seja ela de esperança ou de um realismo esperançoso, né? Mas que última mensagem vocês gostariam de deixar para todos os empresários que acompanham, para a nossa comunidade? Eu gosto sempre de recorrer aos grandes nomes. Somos aquilo que repetidamente fazemos. A excelência não é um feito, mas é um hábito. Sócrates. Então, busca a excelência. A primeira coisa que o empresário, o executivo, ele tem que trazer para o seu dia a dia, para a sua organização. E, e eu me lembrei aqui no momento, se você me permite, Lucas, eu vou indicar um livro, por favor. E esse livro é um livro milenar. Esse é um livro que todo começo de ano eu começo a leitura dele. E eu leio esse livro durante 365 dias. Porque esse livro me ensina sobre moral, sobre ética, sobre liderança, sobre cultura, sobre diversidade, que é a Bíblia. A Bíblia é um livro milenar. E, pasmem, normalmente talvez a pessoa estivesse esperando o outro. Mas eu faço da leitura bíblica algo que me impulsiona e me traz um direcionamento como pessoa, como profissional e como pai. Óbvio que eu poderia estar aqui indicando dezenas de outros livros, e aí são também importantes. Inclusive um outro, eu lembro que você comentou, o Joel J, tem um livro dele que eu gosto muito, especialista em pessoas. Demais, olha só, mais uma vez a história voltar às pessoas. Mas qual foi o maior especialista com gente? Jesus. Olha só que interessante. Boa. Aí você começa a entender essas diretrizes. Então, a recomendação que eu faço, todo começo do ano, de renovar essas suas, essas suas crenças e valores que eu considero cruciais para o sucesso pessoal, familiar e profissional. Aí sim. Dessa vez eu queria ter falado primeiro, viu? Que falar depois saía muito ruim, né? Só filosofou, viu, velho? Era pra eu ter puxado aqui primeiro, né? Já que Edson filosofou, vou usar uma filosofia de um executivo, que eu já repeti diversas vezes em outras conversas que eu tive. Fábio Barbosa, certo? O Fábio já passou por Banco Real, Natura, enfim, é um grande cara. E Fábio diz que você precisa fazer dar certo, fazendo a coisa certa do jeito certo. Pode parecer uma redundância, mas não é, certo? Você precisa fazer dar certo, fazendo a coisa certa do jeito certo. Então eu acho que esse é o recado que eu deixaria para a turma, que a turma procure fazer dar certo, mas só vale se for fazendo a coisa certa e do jeito certo. É o único caminho. Eu acho que esse ensinamento pode não estar escrito exatamente desse jeito na Bíblia, mas lá também diz coisas muito parecidas. Não vou usar indicar um livro, apesar de ter vários na cabeça, porque nenhum vai superar o que Edson indicou, certo? Então, é isso. Boa. Eu normalmente deixo essa reta final aí por conta dos nossos convidados, mas diante do que o Edson falou, só pelo hábito, né, que você falou de renovação, eu tenho um livro que eu estou relendo ele pela terceira vez. É um livro de um psicólogo canadense, que eu gosto muito da linha de trabalho dele, que é o Jordan Peterson. O livro chama o 12 Regras para a Vida. Ele tem as primeiras 12 regras e depois ele escreveu mais 12 regras, que é o Além da Ordem. E esses livros eles tratam a relação entre o caos e a ordem na vida da gente, e ele traz uma discussão de diversos filósofos e muita referência na Bíblia, né? Ele é um cristão, um católico e um cara sensacional. E a regra 1 dele é uma das regras mais marcantes, e ele diz que você deve se manter com as costas eretas e os ombros para trás. E ao manter as costas eretas e os ombros para trás, você tem postura, isso nos diferencia enquanto homens, isso diferencia o líder da matilha na natureza, a postura do macho alfa em qualquer matilha é o leão de postura diferente, é o lobo de postura diferente, e ele exemplifica com as lagostas. As próprias lagostas têm na sua postura uma liderança, e uma postura entre a comunidade delas.
que onde ela libera um hormônio que na evolução vai dar na serotonina para a gente, que transmite esse movimento de autoridade. E você não respeita uma pessoa curvada, você respeita quem tem uma postura mais altiva. E eu acho que 2026 é um ano para a gente enfrentar de costas eretas e ombros para trás, né? Enfrentar de cabeça erguida, enfrentar olhando para frente, embasado nos conhecimentos como os que vocês trouxeram para cá e com todos os episódios que vão vir aí pela frente, com pessoas que vão sentar aqui nessa cadeira, como a Mariana Matos, da Unimed Fortaleza, né? Superintendente de mercado, vai estar com a gente aí na próxima semana, e tantas pessoas que a gente está preparando para agregar conteúdo para vocês e ajudar vocês nessa caminhada que a gente sabe que não é fácil, mas mantém as costas eretas que a gente enfrenta com mais dignidade tudo que vem aí pela frente. Pessoal, tem uma lembrança do Aicim também para vocês, uma caneca personalizada aqui. Essa caneca não é vendida em lugar nenhum, somente os nossos convidados. Personalizada. Sim, obrigado, com certeza. Muito obrigado. A história de vocês nos inspira e eu fico muito feliz da gente ter finalmente conseguido trazer de forma tão especial no episódio de abertura de temporada, a gente conseguir aí unir essas duas figuras, porque eu tenho o máximo respeito. Tá bom, gente? Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Pessoal, como é que o pessoal faz para achar vocês nas redes sociais? Fernando? Eu gosto muito do Instagram também. Meu Instagram é @FernandoHélio. Também procuro ser bem ativo no LinkedIn, gosto pra caramba. Boa. Também é Fernando Hélio lá. Então fica à vontade. As nossas empresas, @Sobral Gráfica e @O Nosso Meio. Boa. E sou cliente da Sobral. Eu sei disso, sou muito grato por isso. Dogville, vou fazer um mexendo. Dogville não é não. Acabei de ver aqui o fundo da sacola. Vocês impedir a sacola lá na Sobral. Ouve, Dogville. Vou pressar, né? Vou fazer essa ponte. E aí, Edson, como é que o pessoal faz para te achar nas redes sociais? Deixar muito fácil, eu também estou no Instagram, edsonferreira.jr. Lá você tem um perfil mais executivo, onde eu trato a realidade do meu cotidiano como executivo de um grupo de comunicação, e tem um LinkedIn, Edson Ferreira, onde lá eu relato, escrevo artigos, muito mais dentro da ótica da governança corporativa, sucessão de empresas familiares. Então são dois ambientes onde eu transito. E obviamente estou à disposição no Grupo Cidade de Comunicação, essa empresa maravilhosa a quem eu sirvo. Excelente. E uma novidade para você que está com a gente agora tem um grupo de WhatsApp onde a gente vai entregar conteúdo exclusivo para vocês lá. Então, daqui nos comentários tem um link, você que quer um conteúdo complementar, um conteúdo a mais ao presente, sorteios e bônus que a gente vai disponibilizar. E não só isso, para você estar antenado com todas as novidades do Aicim Podcast, a gente tem a nossa comunidade para você se conectar com outros empresários que fazem parte aqui da nossa comunidade que mais cresce de podcast, no melhor e maior podcast do Nordeste. A gente vai transformar esse espaço aqui para que a gente traga ainda mais informação para o nosso ecossistema de empresários, tá bom? Então, tem um link na descrição desse vídeo, entra lá no grupo. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve. Se você gostou desse episódio, curte, compartilha ele com quem você acredita que quer crescer também. Fica com a gente, eu me chamo Lucas Vieira, você me encontra no @LucasVieira2P e vamos para cima. Toda terça-feira, um episódio novinho para você a partir das 8 da noite. Aicim Podcast.